Bem, eu sofro de bipolaridade, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Comportamento normal. Fizer outra linha em cima, hipomania. Mais em cima, mania. Lembra do comportamento normal aqui? Abaixo, depressão. Eu sempre estou em hipomania, mania, né? Mas é hipomania. É bem agitado, né? Sou um cara bem... E não fico quieto. E a médica procura me manter deprimido, né? Mas eu tô misto. Esses dias, num grupo de YouTube aí, eu falei assim, olha, eu choro toda manhã. Mas hoje, além de chorar, eu caminhei pelo menos 12 quilômetros, né? Aí alguém disse assim, você é misto. E, por incrível que pareça, né, quando eu falo para as pessoas não acreditam, né? No Natal, a psiquiatra queria me ver no Natal, né? Eu fui lá num hospital de doenças psíquicas, né? Vi a psiquiatra que estava trabalhando lá, ela conversou quase 2 horas comigo, né? E ela queria, né, ver como é que eu estava me sentindo, né? E eu, de manhã, eu passo, às vezes toda manhã chorando, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Você tem que organizar essa casa, cortar a grama do pátio, e tem a outra casa, né? Cortar grama, né? Às vezes o cara que trabalha lá, eu digo assim, tu não precisa vir hoje que eu não, não quero ir lá, né? E a gente acaba pagando um preço, né? Gasta em medicação, né? Medicação não é barata, né? Por exemplo, o lítio, ela dobrou, né? Dobrou a concentração porque ela tem medo que eu me suicide. Porque o bipolar ou enlouquece ou ele se suicida, né? Hemingway se suicidou aos 61 anos de idade, né? Eu... E assim várias, né? É, pessoas com bipolares, famosos, né? É. Van Gogh, Van Gogh, né? Se suicidou aos 37 anos. Nunca tinha vendido um quadro. Então, é complicado, né? Hoje eu gostaria de falar nesse vídeo das pessoas, né? Teve o seu Domício, né? Ele arrumava bicicleta, né? Me criei lá arrumando bicicleta, né? Sabendo tudo de toda a mecânica de bicicleta, né? E depois eu conheci o Mujica. Se tu olhar aquele Mujica do Uruguai, é o mesmo estereotipo, né? Mesma cara, a mesma personalidade. O cara era carpinteiro, né? E carpinteiro e bebia, né? Bebia, que dava uma pena. E era carpinteiro de mão cheia, né? Então ele ia para as obras e me levava, né? Eu botava lá a desentortar prego, fazer algumas coisas, né? Assim, carregar telha, né? Que eu pudesse fazer, né? E aí eu faço uma casa aqui numa chácara, né? Aí eu contratei um sujeito e ele me falou que. Aí eu comecei a reparar no cara assim, sabe? Eu bato um prego melhor que tu, né? E aí ele me contou, né? Que ele estava trabalhando para um professor e o professor resolveu segurou o prego para ele bater, né? Eu digo, meu Deus. E aí o que que aconteceu? Aí eu bati no dedo dele em vez de bater no prego. Cara, eu dei tanta risada, né? Acho que eu passei uma semana dando risada, né? Porque eu já não tinha notado que o cara não era muito bom para bater prego, né? A gente nota, né? Olha, é complicado, né? E a gente vai conhecendo assim pessoas, o Genil, né? Que eu gostava de ir lá na casa dele lá, escutar as conversas de idosos, né?
Mas o Mujica tinha uma peculiaridade, né? A mãe confiava no Mujica, né? Tinha muito pedófilo, isso, aquilo, outro, né? Então ele ia pescar e ele me levava, né? E aí, mas antes de ele ir pescar, ele entrava num bar lá e ficava umas 2 horas bebendo cachaça, né? Olha, é complicado. A gente, criança quer ficar perto d'água, né? Lá no Rio Uruguai, né? Na margem esquerda, né? Olha, são lembranças que a gente traz, né, da vida, né? E teve o professor Horácio Bica Lopes. O professor Horácio Bica Lopes batia nos alunos, né? A gente tinha uma cara de cínico, né? E ele não perdoava, né? Mas ali saíram os doutores, né? Médicos, advogados, juízes, né? E, e eu lembro que tinha um menino que sempre me batia, né? Era maior que eu. Aí um dia ele veio me bater, eu peguei 2 pedras, né? Quando ele se juntou comigo no corpo, eu bati na nuca dele, né? 15 pontos. Aí no outro dia, não, acho que foi o mesmo dia, quando eu cheguei lá na escola, lá na escola do professor Horácio, lá, tava o rapaz lá com a cabeça toda enfaixada, né? 15 pontos. Aí o professor Horácio fez uma festa. Como é que tu deixou esse pequenininho te bater, né? O professor Horácio nunca mais me bateu. Porque ali ele descobriu que eu respondia. E tem tanta gente, né, que a gente às vezes fica aí pensando, né, seu Valdemar, né, seu Pajarito, né, distribuía leite, né. Eu sempre olhava o seu Pajarito com carinho, né, porque a mãe dizia assim, a gente não tinha dinheiro para pagar o leite e a gente disse para o seu Pajarito não entregar mais, né. E aí ele assim, como é que eu vou deixar de entregar se tem crianças, né? E ele seguiu entregando. Então eu sempre olhei aquele homem, né, com carinho, que deve ter morrido há muito tempo, que Deus abençoe ele. E tinha o seu Valdemar também, entregava leite, né? Mas o seu Valdemar foi uma outra experiência, né? E eu descobri aonde que ele estava trabalhando, eu ia nas fazendas, né? Caminhando para andar a cavalo, né? Andar a cavalo. Ele tinha 2 filhos, sexo masculino, uma moça, né? E a menina um dia fugiu, né, para Porto Alegre, né? Aquelas tragédias, né? E tem outras pessoas assim que a gente pensa, né? A Dirce, né? A Dirce me cuidava, era uma mulher negra, né? Eu achava ela tão bonita, né? Achava ela tão bonita. E a gente às vezes pensa nessas pessoas, assim, né? O que aconteceu, né, com esses indivíduos, né? Para onde foram parar, né? Então, a gente está aqui, né, se medicando para pressão, se medicando para diabetes, se medicando para bipolaridade, né? Então, a gente fica, né, questionando um monte de coisa, né? E, e aí, às vezes, fico pensando, né, pô, será que eu tenho que ir de volta para o Canadá, né? A coisa que eu olhava as pessoas, né, eu voltei porque eu tenho isso, tenho aquilo, e aqui a medicina é de graça, né? É complicado, né? E a gente começa a pensar, né, em muita coisa, né?
Mas a bipolaridade é uma coisa que eu já lido, né? Desde criança, como eu disse para a médica, né? Isso é surto psicótico, eu tenho desde criança, tenho algumas, né? Algumas bem mais violentas, né? Só que a gente acaba, né? Tem um surto de mania é perigoso, né? É bem perigoso, né? Tem hipomania, né? E as pessoas, às vezes, elas provocam os outros com vara curta, né? Elas não sabem, né? Às vezes, né? O bicho, o homem que estão provocando, né? E depressão também, né? A pessoa pensa em depressão, se suicida ou faz alguma coisa, né? Eu converso com gente que tem filhos com problemas, transtornos, né? Transtornos emocionais, e às vezes não sabe nem o que vão fazer, né? É. Mas eu sinto saudade de todos esses. Ainda bem que quando eu era criança, o Mujica faleceu quando eu devia ter uns 12 anos de idade ou menos, né? Então a gente tem saudade, né? Muita saudade. Deixou, deixou conhecimento pra gente, deixou, né? Foi um pai presente, né? Foi a figura paterna presente. Todas essas pessoas aí, né? Que eu citei aí de sexo masculino, eles acabaram sendo pai presentes para mim, né? Fora os professores, né? Entende? Que eu tive nas escolas. É isso aí. Bom dia.